Olá, garotada! Olá, meus amores! Estamos de volta para mais uma aula. Nós tivemos aí 2 encontros passados para revisar as operações por fração, né? Tivemos um exercício que eu vou postar a resolução dele lá no grupo, porque teve gente que não acertou praticamente nada, né? Eu não entendi aquilo, porque estava muito simples o exercício. Mas eu vou postar lá. E também, hoje a gente vai começar aí a ver as operações com os números fracionários positivos e negativos, tá bom? Então, vou aqui compartilhar a tela com vocês. Então, aqui nós temos os números racionais. E aí vamos conhecer um pouquinho melhor, né, sobre esse conjunto. O conjunto dos números racionais, ele é baseado nas frações que nós já estudamos, mas não só, tá? Então, olha só. Número racional é todo número que pode ser representado por uma razão. Onde tem razão, subtende-se fração. Só que é uma razão entre 2 números inteiros, tá? Quando a gente estudava fração, nós só tínhamos números naturais. Agora, dentro do conjunto dos números racionais, nós temos que é uma razão entre números inteiros. Dentro do conjunto dos números inteiros que nós já estudamos, você sabe que nós temos números positivos e temos números negativos. Então, agora a gente vai trabalhar também com essa ideia de número positivo e número negativo. Número racional positivo, número racional negativo. Vocês não precisam se assustar, porque as regras desses sinais são as mesmas que nós estudamos lá nos números inteiros. Então, vai ser bem tranquilo. O que pode complicar um pouquinho é a dificuldade que vocês já possuem com relação às frações. Então, vamos para frente e vamos tentar trabalhar o máximo de questões possíveis, de exemplos possíveis, para facilitar aí a vida de vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos exemplos de alguns números racionais, que a gente viu na aula passada. Como a gente sabe que os números racionais representam uma razão do numerador para o denominador, toda razão é representada por uma divisão. Então, quando você tem uma divisão, essa divisão aqui você pode escrever em forma de razão ou fração, tá? Aqui, olha, o dividendo fica no numerador, o divisor fica no denominador. Então, como eu disse, no conjunto dos números racionais, nós não temos só frações, né? Vai além. Então, aqui eu tenho, olha, a forma fracionária, nós temos a forma decimal, aqui, olha, 8 dividido por 100. Se eu for colocar em forma de fração, fica 8 sobre 100, ou 8 centésimos. Se você dividir 8 por 100, a forma decimal é 0,08. São 2 zeros aqui, então, olha, 2 números após a vírgula. E além desses, nós temos também a dízima periódica. O que é uma dízima periódica? A dízima periódica é um número decimal infinito, tá? Não tem fim. E ela vem, a gente obtém uma dízima periódica a partir de uma divisão infinita. Por exemplo, se você for dividir 5 por 9, não vai dar uma divisão exata, não vai dar também um número decimal exato. Vai ficar se repetindo sempre o mesmo número. Sempre o mesmo número. Pode ser apenas um número, podem ser 2 números se repetindo, 3 números se repetindo, mas há sempre uma sequência, né? Uma repetição de um mesmo número. Então, quando você tem um decimal, um número decimal infinito, tá? As reticências aqui, ó, para indicar que é infinito,
sempre o mesmo número se repetindo, você tem uma dízima periódica. Veja que esse número decimal infinito, ele vem de uma fração. Então, ele pode ser escrito em forma de fração. Por isso, ele é também um número racional, tá? Aqui, para revisar, a gente já trabalhou isso aqui nas aulas anteriores, olha, como transformar números decimais para fração decimal. Então, olha, observe os seguintes números decimais. 0,8, que a gente lê 8 décimos. Décimos por quê? Porque nós temos um algarismo após a vírgula. Em forma de fração, vai ficar 8 sobre 10, tá? Décimos por isso, porque o denominador é 10. Aí, aquela regrinha prática, né? Olha, para escrever esse número decimal em forma de fração, no numerador, eu escrevo o número sem a vírgula. No denominador, eu coloco o algarismo 1, seguido de quantos zeros corresponder à quantidade de números aqui após a vírgula. Então, se eu tiver um número aqui após a vírgula, aqui embaixo vai ficar um zero. Se eu tenho dois números após a vírgula, embaixo ficam 2 zeros. Se eu tiver 3 números, ficam 3 zeros. E assim por diante. Então, aqui, olha, 0,65, eu leio 65 centésimos. Em forma de fração, 65 sobre 100. 2 números após a vírgula, 2 zeros no denominador. 5,36. Eu vou ler 536 centésimos, ou eu posso ler também 5 inteiros e 36 centésimos. Na forma de fração, eu escrevo esse número sem a vírgula. Então, tirando a vírgula, ele fica 536. São 2 números após a vírgula. Eu vou colocar 2 zeros no denominador, tá? Aqui, olha, 47 milésimos. São 3 algarismos após a vírgula. Então, 3 zeros no denominador, tá bom? Só para recapitular. Olha aqui, ó, a tabelinha para você ver, né? Uma casa decimal, 1 zero no denominador. 2 casas decimais, 2 zeros no denominador, tá? 3 casas decimais, 3 zeros no denominador. Então, um número decimal é igual à fração que se obtém escrevendo para o numerador o número sem vírgula, dando para o denominador a unidade seguida de tantos zeros quantas forem as casas decimais, tá? É aquilo que eu acabei de explicar aqui, como é que a gente coloca, né, essa quantidade de zeros aqui no denominador. Agora, o caminho de volta. Se está na forma fracionária e eu quero escrever na forma decimal, aí eu vejo aqui, ó, eu escrevo esse número, o numerador aqui do lado, e vejo quantos zeros tem no denominador. Se tiver um zero, vai ficar um número após a vírgula. Você conta da direita para a esquerda, tá? Então, ou seja, do final para o começo. Um número. Então, vai ficar 1,5. 1 inteiro e 5 décimos. Aqui, olha, são 2 zeros no denominador. Então, você escreve o numerador, 31, e são 2 zeros, conta 2 casas. 1, 2. A vírgula vai ficar aqui. Na frente dela, você completa com 0. Então, você tem 31 centésimos. Aqui, 7 milésimos, são 3 zeros no denominador. Então, eu conto 3 casas aqui para a esquerda. 1, 2, 3. As casas que ficaram vazias, você completa com 0. E na frente da vírgula, também coloca um 0. Essa aqui,
eu vou escrever o número sem a vírgula, tá? 5.825. São 4 zeros no denominador. Então, eu conto 4 casas aqui da direita para a esquerda. Ó. 1, 2, 3, 4. E aqui na frente da vírgula, eu vou completar com 0. Então, aqui eu tenho 5.825 décimos de milésimos. Tá? Isso aqui a gente já estudou no comecinho do ano também. Vamos para a adição, né? Que é a parte que é novidade para vocês. Adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais. Então, aqui, olha, para simplificar a escrita, transformamos a adição e a subtração em somas algébricas. Eliminamos os parênteses e escrevemos os números um ao lado do outro, da mesma forma que nós fazíamos com os números inteiros, certo? Então, por exemplo, aqui, 17 sobre 24, ou 17 24avos, mais menos 5 sextos. O que é que eu vou fazer? Vou eliminar o parêntese. Então, eu tirei o parêntese aqui da primeira fração, ficou 17 sobre 24. Esse sinal de mais na frente do parêntese, você já sabe que ele não altera o que está no parêntese. Então, eu escrevo esse aqui apenas, ó, menos 5 sextos. Se você quiser, você pode também fazer a regrinha da multiplicação de sinais, tá? Ó, mais vezes menos, menos, tá? Se você não ficar lembrando desse detalhe, né? Se for mais, só repete o que está dentro do parêntese, faz a regrinha da multiplicação de sinais, que também dá certo. Então, ó, mais vezes menos, menos. Aí, nós já sabemos que nós só podemos adicionar frações quando elas possuem o mesmo denominador. Vocês observam que essas duas frações, elas possuem denominadores diferentes. Então, nesse caso, o que a gente faz? Tem que tirar o MMC dos denominadores. Não vou ensinar MMC hoje, tá, gente? A gente já viu MMC desde o ano passado. MMC entre 24 e 6. Fica aqui, ó, dá o próprio 24. Eu vou fazer umas resoluções de exercícios, e aí na resolução de exercício eu mostro esse passo a passo para vocês, tá? Do MMC aí, para quem ainda tem dificuldade. Mas o MMC entre 24 e 6 é 24. Aí você vem aqui, ó, 24 dividido por 24 dá 1. 1 vezes 17. Tá aqui, ó. 1 vezes 17. O resultado da divisão vezes o numerador. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 5. Tá aqui, ó. O resultado da divisão, 24 por 6, 4, vezes o numerador. Então, 4 vezes 5. Você pode fazer essa multiplicação direto, tá, gente? Aqui é só para quem tem um pouquinho mais de dificuldade de entender o que aconteceu. Então, 1 vezes 17 é 17. 4 vezes 5, 20. O denominador você só repete, tá? Não pode somar, não pode subtrair denominador de fração, certo? Agora, eu vou resolver aqui em cima, 17 menos 20. Pelas regrinhas lá dos números inteiros, o que acontece? A gente conserva o sinal do maior número e subtrai, tá? Quando os números têm sinais diferentes, ou um positivo, outro negativo, conserva-se o sinal do maior e subtrai 20 menos 17, 3. Então, ficou menos 3 sobre 24. Essa fração, ela pode ser simplificada, tá? 3 e 24 pode ser dividido pelo mesmo número, que é o próprio 3. Então, se eu dividir 3 por 3, dá 1. 24 dividido por 3, dá 8, ok? Outro exemplo aqui, ó. Calcular o valor da expressão 0,3 ou 3 décimos, menos 4 quintos, mais 1 meio, menos 1 oitavo. Para facilitar a operação, nós vamos pegar os números decimais e transformar para fração, tá? Então, 0,3 em forma de fração é o quê? 3 sobre
10. Um número depois da vírgula, então o denominador é 10. 1,8 fica 18 sobre 10, tá? Transformando para fração. Agora fica bem mais fácil de resolver, tá? Então, ó, que está na forma decimal, transformamos para fração decimal. Essas aqui do meio, nós só repetimos elas aqui, tá? Agora, vocês observem, são frações com denominadores diferentes. Precisa tirar o MMC. MMC entre 10, 5 e 2 é 10. Aí a gente vai para a transformaçãozinha, olha. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 3, ó. 1 vezes 3, 3. 10 dividido para 5 dá 2. 2 vezes 4, tá? Ó, 2 vezes 4, 8. 10 dividido para 2 dá 5. 5 vezes 1. Tá aqui, ó. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 18. Ó, dá 18. Vejam que eu não mexi ainda com os sinais. Eu estou só repetindo, tá? Agora é que a gente vai mexer com esses sinais. Aqui, olha. 3 menos 8. Sinal do maior e subtrai. Dá menos 5, né? Porque vai ficar o sinal negativo, que é o maior, é o 8. E aí, 8 menos 3 é 5. Então, menos 5. Menos 5 mais 5 dá 0, porque eles são simétricos, né? Toda vez que a gente soma dois números simétricos, o resultado é 0. Então, sobrou o menos 18. Então, menos 18 sobre 10. Observe que esses dois números são pares, então a gente pode simplificar por 2. Dividindo 18 por 2 dá 9. 10 dividido para 2, 5. Então, o resultado da expressão é menos 9 quinto. Agora, para a multiplicação. Na multiplicação de números racionais, devemos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Isso aqui a gente já viu, né? Como é que faz para multiplicar. Então, 8 vezes 4, 3 vezes 3. Numerador com numerador, denominador com denominador. 8 vezes 4 é 32. 3 vezes 3 é 9. Então, 32 nonos é o resultado dessa multiplicação. Quando nós temos sinais, aí é só você fazer, como é que se diz? Fazer o joguinho de sinal, tá? Então, aqui, olha, vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Menos 5 vezes 4 é menos 20. 2 vezes 3 é 6. Então, fica menos 20 sextos, que você pode simplificar por 2. 20 por 2, 10. 6 por 2, 3. Então, a multiplicação de tudo é o mais fácil, tá? Não tem erro para fazer essa multiplicação. Lembrando que você multiplicar números com sinais contrários, ou seja, um positivo e o outro negativo, o resultado é negativo. Se os dois tiverem o mesmo sinal, o resultado é positivo, tá? Mesma regra que nós já estudamos antes. Na divisão de números racionais, devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Também já estudamos essa regrinha, né? Então, aqui eu tenho, ó, aqui ele já escreveu em forma de fração, mas poderia ter escrito 8 terços dividido por 4 terços, né? Mas em forma de fração fica assim, ó. Aí, como é que eu faço? Eu pego a primeira fração, 8 terços. Aqui era uma divisão, fica multiplicação. E eu inverto aqui essa fração que está no denominador. O inverso de 4 sobre 3 é 3 sobre 4. Agora, é uma multiplicação, né? E aí, na multiplicação, 8 vezes 3, 24. 3 vezes 4, 12. E aí, 24 dividido para 12 são
2, tá? Então, lembrando, gente, são muitas regrinhas. Anotem essas coisas para vocês não esquecerem, tá? Divisão de fração, multiplica-se o numerador pelo inverso do denominador, tá? Então, ó, o numerador, 8/3, vezes o inverso do denominador, o inverso de 4 sobre 3, 3 sobre 4. Aí você multiplica 8 vezes 3, 24, 3 vezes 4, 12. Como toda fração é uma divisão, então 24 dividido para 12, 2, certo? Agora, quando os números são decimais, vamos ver aqui duas maneiras de resolver. 1,4 dividido por 0,5. A primeira maneira de resolver é transformando esses números decimais para fração. Então, 1,4 na forma fracionária fica 14 sobre 10, né? A gente tira a vírgula, tem um número após a vírgula, então 1 0 no denominador. Dividido, aqui 5 centésimos, né? 0,05. Escreve o 5. E aqui no denominador são 2 números após a vírgula, então 2 zeros no denominador. Aí, a gente já sabe, né, que na divisão de fração, você multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então, olha, aqui era divisão, agora está multiplicação. O inverso de 5 sobre 100 é 100 sobre 5. Aí você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui, nesse exemplo, foram feitas simplificações. Como é que foi feita essa simplificação? Foi cortado um zero em cima e um embaixo. Aí ficou aqui só o 10. 10 dividido por 5, aqui dá 2 e aqui dá 1. Aí ele multiplicou, 14 vezes 2, 28. Esse 1 aqui embaixo não precisa colocar. Mas, se você não sabe fazer essas simplificações, você multiplica tudo e deixa para simplificar no final. Então, se você multiplicar aqui 14 vezes 100, vai dar 1.400. 10 vezes 5, 50. Dividindo 1.400 por 50, aí vai dar também 21. Tá bom? Então, é isso. Essa é uma maneira. Transformar o número decimal para fração, e aí segue a regra de fração. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Aí vai ficar uma multiplicação de fração. E aí você faz as multiplicações bonitinho. A outra maneira, que eu não sei se vocês vão achar mais fácil ou mais complicada, é você igualar o número de casas decimais, acrescentando os zeros, tirando as vírgulas e efetuando a divisão. Eu sei que vocês não gostam muito de fazer divisão, né? Principalmente se aparecerem aí 2 ou 3 casas decimais, vocês não gostam de fazer ou não sabem fazer, né? Mas então, como é que é o procedimento, professor? Olha só, aqui eu tenho um número após a vírgula e aqui eu tenho 2. Eu vou pela maior quantidade. Se eu quero para essa vírgula desaparecer, então eu vou multiplicar aqui por 100. E para não alterar a divisão, aqui eu também multiplico por 100, tá? Você observa o número de casas decimais após a vírgula, quantidade de algarismo após a vírgula, dos dois números, dividendo e divisor. O que tiver o maior número de casas decimais é o que eu vou utilizar para fazer a multiplicação e tirar a vírgula. Então, ó, aqui tem 1, aqui tem 2. Então, eu vou pelo maior, que é 2. Se são 2 casas, então eu vou multiplicar por 100 para a vírgula desaparecer. Se for uma casa só, eu multiplico por 10. Se forem 3, eu multiplico por 1000, tá? Potência de 10. Então, olha,
Se eu multiplicar 1,4 por 100, a vírgula vai aqui para a direita. Ó. Vocês podem fazer esse teste, gente, na calculadora, para vocês virem como é que acontece essas casas decimais, tá bom? Então, 1,4 multiplicando, quando a gente está multiplicando, a vírgula desloca para a direita. Quando a gente está dividindo, a vírgula desloca para a esquerda. Então, ó, 1,4 vezes 100 são duas casas. Uma, duas. Então, vai ficar uma casa vazia que vai ser completada com o zero, tá? Então, aí vai ficar o número 140. Aqui também multiplico por 100. Uma, duas casas. Então, vai ficar só o 5. Então, ficou 140 dividido por 5, que vai dar 28, tá? Essa aqui é uma maneira de você fazer. No papel, no canetão, eu vou gravar um outro vídeo, tá? Só com exemplos disso aqui para vocês. Para ficar mais fácil, né? Você ver eu fazendo as contas. Quero dividir 17,4 por 3. Não vamos fazer em forma de fração, vamos fazer aqui na forma decimal, tá? Aqui, olha, tem um número após a vírgula, aqui não tem nenhum. Então, como só tem aqui um número após a vírgula, então eu vou multiplicar os dois por 10, tá? O mesmo que eu faço no dividendo, eu tenho que fazer no divisor, que é para não alterar, tá, o resultado. Então, multiplicando aqui por 10, fica 174. Multiplicando 3 por 10, fica 30. Então, agora aqui, ó, divisão natural, 174 dividido por 30. Então, eu vou pegar aqui 174 por 30 dá 5. 5 vezes 30, 150. Sobrou 24. 24 não dá para dividir por 30. Então, eu coloco uma vírgula e acrescento um zero. Fica, então, 240. Tá? Acrescento uma vírgula aqui no quociente e um zero aqui no dividendo. 240 dividido para 30 dá 8. 8 vezes 30, 240. E o resto é zero. Tá? Essa aqui é uma outra maneira também de resolver essa divisão. E aqui uma mensagenzinha para encerrar o vídeo de hoje. Para serem os melhores, vocês devem sempre estudar. Faça os exercícios que preparei com muito carinho e bons estudos. Vou colocar mais um videozinho, tá? Para vocês. E aí... desculpa. Com exemplos resolvidos, tá, gente? Suando bastante aqui, graças a Deus. O calorzinho tá bom em Codó. Tá? Então, eu vou preparar um outro vídeo só resolvendo mais exemplos desse conteúdo. E aí, vou deixar a atividade para vocês praticarem. Lembrem-se, matemática só se aprende praticando, tá? Beijos da tia para vocês.